Estamos terminando neste sábado a leitura do capítulo 44 do livro Lar Adventista, o cuidado das crianças pequenas. Vamos abordar 4 temas. São assuntos pequenos, mas de grande importância. Acompanhe a leitura. O primeiro tema: o alimento deve ser saudável e apetitoso, mas simples. Vamos para a leitura desse tema? É importante. O alimento deve ser tão simples que sua preparação não absorva todo o tempo da mãe. A mãe não deve ficar horas e horas na cozinha preparando um alimento. Ele pode ser apetitoso, mas com pouco tempo de preparo, simples. Quanto mais simples, mais saudável. Deve tomar-se cuidado, é certo, para que a mesa seja suprida com alimento saudável e preparado de maneira agradável e convidativa. Sabe, as crianças, elas se apegam a cores, formas, e então se a mãe souber com inteligência preparar um alimento sem muito trabalho na cozinha, de forma simples e deixar atrativa, pode ter certeza que a criança irá comer, mas que seja saudável, ok? Não se pense que qualquer coisa que descuidadamente se prepare para servir como alimento seja suficientemente bom para as crianças. Não é qualquer coisa. É um alimento apetitoso e saudável e simples. Mas menos tempo deve devotar-se ao preparo de pratos não saudáveis para agradar o gosto pervertido e muito mais tempo à educação e preparo dos filhos. Essa é a importância. Educar e preparar os seus filhos para a eternidade. Esse foi o primeiro tema. Vamos para o segundo tema. Assunto pequeno, mas de grande importância. Preparando o enxoval do recém-nascido. No preparo do guarda-roupa do nenê, deve ter-se em vista a conveniência, o conforto e a saúde. 3 pontos importantes da roupa do neném: conveniência, conforto e saúde. De preferência, à moda e ao desejo de causar admiração. A mãe não deve desperdiçar tempo em bordados ou trabalhos de fantasias para embelezar as pequeninas vestimentas. Não. Lembre do propósito da roupa: cobrir a nudez, proteger do frio e proteger do calor. E é isso que deve ser o vestuário do recém-nascido, do neném, da criança. Se a mãe, se sobrecarregar assim de trabalho desnecessário, trará detrimento de sua saúde e da saúde do pequenino ser. Então, cuidado, mãe, para não desperdiçar o seu tempo com uma vestimenta só para deixar a criança toda adornada, embelezada. A beleza é a própria criança, não a roupa. Ela não deve se inclinar, a mãe, sobre costuras que exijam esforço fatigante dos olhos e dos nervos, numa época em que necessita de abundância de repouso e exercício agradável. Bebê recém-nascido, a mãe precisa descansar, porque o bebê muitas vezes talvez acorde durante a noite. Ela precisa de repouso, mas também exercício, e exercício agradável. Sabe como termina esse pequeno texto de grande importância? O enxoval do recém-nascido? Convém compreender sua obrigação de poupar as forças, de modo a poder suportar o que dela é exigido. Segundo tema. E aqui eu quero lhe sugerir a leitura da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Salmos,
capítulo 127. Leia Salmos, capítulo 127, junto com a sua família. Terceiro tema de grande importância: garantir limpeza, aquecimento e ar fresco. O ambiente em que a criança fica deve ser limpo, quentinho e com ar fresco. As criancinhas precisam de calor, mas comete-se frequentemente um erro, conservando-as em aposentos demasiadamente aquecidos, privados em alto grau de ar fresco. Não pode ficar numa caixa, um ambiente fechado, quente, sem ar fresco. Porque só o calor é agradável, mas somente ele, num ambiente fechado, pode causar mal para a criança. Então a criança precisa de ar fresco. Lembro-me de alguns anos no passado em que se colocava a criança recém-nascida no sol, de manhã cedo. Isso ainda é necessário hoje, no pátio da casa. Coloque ali a criança deitadinha, pegando o sol de manhã cedo, com ar fresco, ar da natureza. O nenê deve ser mantido ao abrigo de toda influência que tenda a enfraquecer ou envenenar-lhe o organismo. Dever-se-ia ter o mais escrupuloso cuidado em manter tudo que o cerca asseado, ou seja, limpo e aprazível, agradável. Conquanto seja necessário proteger os pequeninos de repentinas e fortes mudanças de temperatura, convém cuidarem que, dormindo ou despertos, acordados, dia e noite, eles respirem ar puro, revigorante. E aqui eu vou lhe fazer uma pergunta. Lembra do acróstico que eu mencionei alguns dias atrás? Renascer. A criança precisa disso. Todos nós precisamos disso. 8 remédios naturais que Deus nos concede para prevenir doenças. É prevenção. Renascer. Vou falar de novo para você não esquecer. Respirar ar puro, exercício físico, natural alimentação, água, sol, confiança em Deus, equilíbrio, e aí é sermos temperantes, e repouso. Renascer. Todos nós precisamos disso. Terminando, quarto ponto pequeno de informação, mas grande de importância. O cuidado da criança na enfermidade. Em muitos casos, as doenças infantis têm sua origem nos erros cometidos na maneira de as cuidar. Querem saber quais são esses erros? Irregularidade na alimentação, deficiência no vestuário nas tardes frias, falta de vigoroso exercício para manter o sangue em saudável circulação ou falta de abundância de ar puro para a purificação desse mesmo sangue. Esses 4 pontos podem ser a causa da perturbação. E nós estamos falando aqui de 4 pontos importantes. Pequenas informações de grande importância. Alimento saudável e apetitoso mais simples. O vestuário do recém-nascido. Proteger do calor, do frio. É esse o propósito da vestimenta. Ambiente limpo, aquecido e com ar puro. E agora, se tudo isso falhar, o cuidado com a criança enferma. Estudem os pais a fim de ver as causas da doença
e modifiquem então as más condições o mais depressa possível, para que não agrave ainda mais a doença e para que a doença não se repita em outras ocasiões. Está ao alcance de todos os pais aprender muito sobre o cuidado e a prevenção e mesmo o tratamento das doenças. A mãe, especialmente, deve saber o que fazer nos casos comuns de doença na família. Um resfriado, uma tossezinha. A mãe precisa estar atenta a isso e saber como resolver essas questões. Deve saber a maneira de tratar o filho doente. Seu amor e percepção devem habilitá-la para prestar-lhe serviços que não deveriam ser confiados a mãos estranhas. Você, mãe, Deus lhe habilitou a ser mãe. Ele lhe capacita a fazer aquilo que é correto. Busque a orientação de Deus. Leia o Salmo 127, leia a Bíblia. Pratique os princípios da palavra de Deus. Se todos nós fizermos isso, seremos a força da nação. Cante com a sua família do Novo Inário Adventista o hino Benditos Laços, número 242. A família precisa ter benditos laços de afeição, cuidado, carinho e de Deus. Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado porque estas pequenas informações são de grande importância para todos nós. Habilita, Senhor, aos pais, às mães, a toda a família a se protegerem, cuidarem, ter um alimento saudável, ambiente limpo, agradável, aprazível, roupas adequadas e cuidarem-se em meio à enfermidade. Sei, ó Senhor, que teu arqui-inimigo procura causar a dor e o sofrimento, mas tu és um Deus de amor e quer a nossa vida e vida em abundância, com saúde. Por isso, abençoa, eu te peço, as famílias, em nome de Jesus. Amém. Continue acompanhando a leitura do livro Lar Adventista, se inscreva no canal e sejamos a força da nação.